Boa noite, pessoal. Em breve iremos começar a nossa live. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Em breve começaremos a live. Iris, seja bem-vinda. Boa noite. Barra de Access Salvador, seja bem-vinda. Boa noite. Estou só aguardando a convidada entrar para a gente começar nossa live. Ana Luísa, boa noite. Pronto. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, prazer te ver. Sandrinha entrou aí. Boa noite, Sandrinha. Seja bem-vinda. Mário. Boa noite, Mário, Rodrigo, sejam bem-vindos. Eu estava meio atrapalhada aqui. É normal, é normal. Liane, boa noite, Liane, tudo bom? Liane, seja bem-vinda. Liane é vice-diretora da ABD, Associação Brasileira de Decoradores. Tá? Ela é um local. Seja bem-vinda, Liane. Isso, colega lá da Escola de Belas Artes. Que legal, Luísa. Ela botou aí. Oi. Thaís também. Boa noite, Thaís. Bem-vinda. E aí, podemos começar? Podemos começar a nossa live? Sim. Estava só aguardando o pessoal começar a entrar aí. Vamos lá, então. Pessoal, boa noite. Meu nome é Sandra Cristiane, para quem não me conhece, quem já me conhece também. Sou corretora de imóveis, também faço parte da Consultimard. E hoje eu estou aqui com a minha grande amiga e profissional, designer de interiores, Ana Luísa Reis, que vai falar um pouco sobre valor real e valor agregado nos imóveis. Ana Luísa, que tem muitos anos de experiência na área, vai nos ajudar muito a entender o que é um valor real e um valor agregado. Seja muito bem-vinda, Luísa, uma boa noite. Se apresenta aí, por favor, para o pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Luísa Reis, sou decoradora formada pela Universidade Federal da Bahia e trabalho já há bastante tempo na área de decoração. Comecei como desenhista no escritório de arquitetura aqui de Salvador e cheguei até coordenadora de projetos, né, nesse mesmo escritório, e trabalhava na área de projetos corporativos, né? A gente trabalhava para as construtoras, né? E tem alguns prédios que nós fizemos na época que eu trabalhava lá como coordenadora, como Barra Porto, Ondina Choice, Horto Bela Vista, Vila Privilégio, Mansão Baiano de Tênis, o Ópera. Então, assim, a gente fazia a parte de decoração das áreas comuns desses prédios, né? Então, foi por essa razão que Sandra me convidou para falarmos um pouco sobre, na verdade, o grande tema da nossa live é falar sobre valor agregado, tá? Que vai ser o quê? A gente vai falar dos materiais, das coisas que a gente pode fazer para agregar valor ao imóvel, né?
na questão do aprimoramento. Então, a gente vai falar um pouco sobre bens duráveis, né? Porque o imóvel ele é um bem durável, e falar sobre o que as pessoas podem fazer depois que recebem os imóveis para poder agregar valor, tá, ao imóvel e assim ter um bem durável, rentável. Bom, para começar, eu vou falar aqui para vocês sobre assim, durante a vida as pessoas elas costumam adquirir dois bens duráveis, que é o carro, o automóvel e o imóvel, né? Sendo que, assim, desses dois bens duráveis, o automóvel, ele é um bem durável, mas ele é um bem durável perecível, né? Como eu disse, perecível. Porque ele vai perdendo valor, né? Valor real, à medida que os anos vão passando, né? Porque é um bem que sofre a ação da obsolescência programada. Ele é projetado, é um produto projetado para, depois de um determinado tempo, você trocar, você vender, você se desfazer, né? Já o imóvel não. O imóvel é um bem durável que a gente considera como não perecível. Por quê? Porque se você fizer as manutenções preventivas e corretivas, a probabilidade daquele bem continuar a ser rentável e aumentar o seu valor real é muito grande. Tanto que existem os papéis imobiliários, né? As pessoas que fazem investimentos de corretagem, elas sabem que imóvel é um bem durável, rentável. Mesmo porque o mercado imobiliário ele é um mercado estável. Tá? Então, imóvel é investimento. Então, a gente vai falar como você pode agregar valor nesse bem de forma que aquilo só venha a crescer, né? Que é como uma caderneta de poupança, que você começa com um investimento básico e você vai colocando mais valores, mais valores. E a mesma coisa quando você faz com o imóvel. Você só reforma para melhorar, você coloca materiais que agreguem valor e que isso venha ser bem mais rentável, certo? Então, a gente vai falar sempre desse bem durável, que é o imóvel, também vamos citar o automóvel. Por que a gente resolveu falar sobre o automóvel? Porque para as pessoas, é muito mais fácil eu comprar um carro do que eu comprar um apartamento. Já teve um tempo que existia essa diferença de preço, era muito grande, né? Então as pessoas, era mais fácil você adquirir um automóvel do que um imóvel. Hoje já não é tanto assim, né? Tanto que a categoria de carros populares não existe mais. Não existe, mais barato, 70 mil, né? 80. Isso, com os valores, exatamente, com valores quase equiparados a alguns apartamentos, né? Verdade. Então, exatamente. Então, a gente trouxe esses dois bens duráveis para discutir, para falar, justamente para mostrar às pessoas, porque tem muita gente que, eu prefiro comprar um carro do que comprar um apartamento. Só que o apartamento, o imóvel, ele como a gente estava falando, né? Ele é um investimento. Tem gente que só compra para investir. Então, você tem que ter em mente que aquele bem que você está comprando, você vai melhorando ele, vai aprimorando ele para ele valorizando, ir crescendo, né? Exatamente no valor de mercado. Valorizando, né? E assim, a Demildes falou aí, a Demildes falou aí, Luísa, você é uma excelente decoradora, excelente design de interior. Obrigada. A Demildes é sua cliente aí. Então, assim, a gente faz essa comparação entre o automóvel e o imóvel, né? Na questão do automóvel mesmo, o que a pessoa procura quando vai comprar, né? Que ele seja espaçoso, que ele seja econômico, que ele seja sustentável, né? E no imóvel é igual. Porque a gente está falando de dois produtos, né? São dois produtos que a gente tomou como base só para iniciar, para as pessoas entenderem a importância de você adquirir um imóvel. Porque a nossa live aqui é mais uma consultoria para algumas pessoas, para elas, às vezes estão meio indecisas, né? Em que bem investir nesse momento. Então, a gente está falando do imóvel, que é um investimento bastante rentável. Então, as pessoas, eu percebo, Luísa, que às vezes as pessoas falam, eu vou financiar um carro de 100 mil e tá tudo bem. Aí se a gente fala, compra um imóvel de 150, caríssimo. 150 mil. Pois é. 100 mil, 80 mil não é caro. Exatamente. Então, assim, o carro, o automóvel não. O carro é um bem que, depois de um tempo, você vai precisar trocar. E um imóvel, não.
né, a tendência dele é só valorizar, valorizar, valorizar. Então, o imóvel também, as pessoas quando procuram, o que é que as pessoas procuram? As pessoas procuram que seja econômico. Onde é que está? Nas instalações, né? Nas instalações mais modernas, com gás encanado, água individualizada, né? Sustentável, né? Com a questão da economia de energia, né? Tanto como é que se diz? Tanto o conforto lumínico quanto térmico, né? Você tenha bastante ventilação, iluminação para que você possa economizar energia, ligando menos ar-condicionado, menos as luzes. Então, é uma coisa que você também procura quando você vai procurar um imóvel. E a metragem quadrada. A metragem, né? O carro a gente procura que seja espaçoso, tem uma mala isso, aquilo, outro. Eu vim trazendo, pontuando essa questão da metragem dos apartamentos, justamente porque Sandra trouxe esse questionamento que alguns clientes vêm falando, né? A respeito das metragens dos cômodos. Eles questionam, né? Muito, 40 metros, 42 metros. Pois é. Então, assim, eu trouxe aqui, a gente pesquisou, porque, assim, não existe a aprovação, né, nos órgãos públicos se não estiver dentro das normas. Então, não está pequeno. São medidas mínimas, mas não significa que seja menor, que não dê conforto, que você não possa fazer as instalações, que não possa mobiliar e, como é que se diz, usar os ambientes da casa sem conforto. Né? Exatamente. Porque porque existe uma norma, que é a NBR 15575, que ela faz um estudo de dimensões mínimas, levando em consideração os móveis e a circulação dentro do ambiente habitado, né? Então, eu trouxe aqui algumas medidas, né, para a gente fazer até uma conta. Então, segundo a norma, né, uma medida mínima para a sala de estar e jantar seria em torno de 15 metros quadrados. Os quartos. Um quarto, se o apartamento tiver um quarto, 12 metros quadrados. Se ele tiver mais de um quarto, você pode ter um de 9 metros quadrados e outro de 6 metros quadrados, né? 9 metros quadrados seria um quarto de 3x3, uma cama tem 2, né? Então, você tem uma circulação de 1 metro, que é uma circulação excelente. Uma área tranquila para 6 metros, exatamente. Nos de 6 metros, se você tiver uma das medidas de 2,60 metros, para ter uma circulação de 60, que é uma circulação confortável, certo? Você tem outra medida de 2,30. Então, você tem 6 metros. Então, se você, somando esses dois quartos, um de 9 e um de 6, você já tem mais 15 metros. Os sanitários. Sanitários com um box com uma medida confortável, com a largura variando entre 80 e 90, uma medida de 70 centímetros para o vaso sanitário e uma pia de 1 metro, mais ou menos, você tem uma área confortável aproximada dos sanitários de 2,5 metros. Então, num caso de 2 quartos, geralmente você tem um quarto que é suíte e o outro quarto, e o outro que é um sanitário social, né? Que não tem lavabo, tem um sanitário social. E a cozinha, que é integrada com a área de serviço, né? Que é em torno de 5 metros quadrados, né? Que a gente tem uma parede de mais ou menos uns 3,20 metros, em que a gente vai ter o espaço para o fogão, que é uns 60, 70 centímetros, o espaço mínimo para a pia, que tem 1,20 metro, um espaço para a geladeira, que é 80 centímetros, mais um espaço de 1,20 metro para a máquina de lavar e o tanque, né? Que a gente faz aquela parede, né? Assim, as plantas hoje, né? A parede, a cozinha, a área de serviço integrada, e dá mais ou menos 3 metros e pouco, 3,20 mais ou menos, e você tem uma profundidade de 1,30 metro, totalizando 5 metros quadrados. Ora, a gente somando 15 da sala, mais 15 dos 2 quartos, mais 5 dos sanitários e 5 da cozinha, dá 40 metros quadrados. Pois é, então, assim, essa é a conta. Então, para as pessoas ficarem, é pequeno. Não, não é pequeno, gente. Por quê? Porque quando o projeto é aprovado, ele é aprovado dentro das normas, né? Vai para os órgãos públicos, a prefeitura, tem todos os analistas, e aquilo não vai sair dali se não tiver aprovação, se não tiver dentro das normas, em que você vai mobiliar os ambientes e ter a circulação para você poder caminhar, você circular dentro dos ambientes. Então, as pessoas dizem, 40 metros quadrados é pequeno. Para 2 quartos, não é pequeno. Tá? Tem menores de 30 metros, 28 metros, mas geralmente são ou quarto e sala ou estúdio, né? Porque quando você tem 2 metros,
Diga, Sandra. Eu vi, Luísa, eu fui para uma palestra do Alê da House, e que eles falaram que tinha apartamentos de 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, que é uma tendência, cada vez mais os apartamentos ficarem menores. Exatamente, porque você pode utilizar de mobiliário multiuso, que são mobiliários que têm dupla função, né? Então, os ambientes, na verdade, são ambientes integrados, né? Então, assim, como os ambientes integrados, você vai ter que ter os móveis multiuso, mas sempre respeitando as circulações mínimas, né? Para você passar. A gente geralmente toma como base a 60 centímetros uma circulação para uma pessoa passar. Isso é uma norma técnica, né? Então, 60 centímetros você passa. Haja visto que a porta do sanitário, a menor porta, é 60 centímetros. Claro que quando você tem os imóveis que tem as questões de acessibilidade, você tem que ter outras medidas. Mas a gente está falando aqui dos apartamentos de uma forma geral, né? Claro que tem essas unidades que são unidades específicas, né? E elas têm dimensões para atender o público PCD. Exatamente, para atender o público PCD. Tanto o quarto é maior, como o banheiro, como a porta do banheiro, ela tem medidas maiores, então, assim, realmente. Essa questão de ser espaçoso, as pessoas não precisam ficar preocupadas, porque toda planta, quando ela é aprovada, tem a questão que é tudo estabelecido dentro da norma, certo? Bom, agora a gente vai falar sobre o valor real desse produto. Quando você paga os 200 mil, os 300 mil, o que é que vem embutido nisso, né? Então, assim, o valor real é todo o custo... Oi? Rodrigo está falando aí, ó. Você tem muito conhecimento técnico, parabéns. Obrigada. E Lélia está falando, é muito bom esclarecer sobre as dimensões mínimas. Aí o pessoal está gostando, vamos continuar. O conteúdo é interessante. Quanto ao valor real, né? O que é o valor real? O valor real é todo o custo envolvido na produção, tá? É tudo que a construtora ela coloca para oferecer em termos de produto, tá? Certo. Bom, qual é a principal? A construtora, quando ela decide fazer um empreendimento, primeiro ela faz uma pesquisa de mercado. Ela precisa saber onde tem demanda. O que é essa demanda? Onde tem gente procurando morar naquele dado local. Então, a partir desse momento que ela faz esse estudo de demanda, ela começa a procurar o terreno. Então, isso é uma coisa, escolher e adquirir o terreno. Isso hoje virou até segredo de Estado, porque tem as construtoras comprado vários terrenos na cidade, e isso é sigiloso e só é divulgado quando todo o produto está pronto, para vocês verem como o mercado... Verdade, quando já tem o RI, tudo direitinho. Isso, como o mercado está aquecido, porque hoje eles estão... A gente tem problemas econômicos, mas o mercado de construção civil sofreu bastante, né, em 2018, 2019, a partir, mesmo no meio da pandemia, acho que as pessoas ficaram em casa. Isso, as pessoas ficaram em casa reformando e tudo mais. Então, exatamente, é um dos setores que ele sofreu, mas não foi tanto assim, né? Então, hoje existe essa demanda. Tá? Então, uma das coisas que a construtora procura é o terreno. Tá? Então, ele procura um terreno para oferecer o produto, né, quando for construído, que tenha no seu entorno condições de dar um conforto às famílias. Então, eles procuram o quê? Um terreno que tenha próximos supermercados, shopping centers, escola, academia, toda a infraestrutura que a família precisa para... viver no bairro, né? Você não precisa pegar o carro, você possa fazer as coisas a pé. Isso também é uma questão sustentável, porque você está ali buscando oferecer um produto, entendeu? Num local que a pessoa tenha todo esse tipo de serviço em volta, que ela não precise pegar o carro. Exatamente. Vai ser uma opção dela usar ou não, né? Nos grandes centros onde as pessoas fazem tudo a pé, de metrô. Aqui em Salvador ainda está começando essa cultura de fazer algumas coisas de metrô, mas se você tem tudo ao seu entorno, para que você vai pegar um carro, gastar gasolina, se expor, enfim, procurar estacionamento, uma série de coisas. Então, é uma das coisas importantes, né? Com certeza. E que ele procura. Localização, a região, o entorno. Exatamente. Então, assim, a construtora, porque assim, quem diz o preço do metro quadrado não é a construtora, gente.
Quem diz o preço do metro quadrado é a cidade zoneada, é a prefeitura que zoneia a cidade, é através do IPTU que você começa a estabelecer o preço do metro quadrado na cidade. E isso é dado se é perto dos grandes centros, se é perto do litoral, isso o preço vai variando. Então, assim, Bom você tem que falar saber. isso, Luísa, porque às vezes as pessoas acham que é a construtora que chega lá e diz, não, vale 500 mil, Não, 300 mil, 200 mil, é não, importante. não. Isso é um custo. Chega nesse valor, é uma conta, gente. Então, a compra do terreno... Não é aleatório, compra... que as pessoas têm que Não entender é isso. aleatório. Tem toda essa pesquisa, tem tudo isso envolvido, né? Então, isso é super importante. Outra coisa importante é a escolha do profissional que vai executar o projeto do produto. Ora, a maioria das construtoras, elas têm arquitetos, engenheiros e tudo mais no seu corpo técnico. Mas muitas ficam buscando profissionais que estão no mercado, né, que têm renome. Para trazer, inclusive, para o consumidor, uma grife. Porque o profissional é uma grife. E as pessoas, quando compra um carro, você não fica olhando a marca e tudo mais. Porque na hora que você vai comprar um imóvel, você não olha de quem é o projeto. Porque, assim, as construtoras ficam buscando profissionais que têm um know-how, que sabem fazer aquilo, né? Que vai entregar um bom produto, um projeto para a execução daquele produto. Então, assim, você mesmo está fazendo... Eu tenho um exemplo, inclusive, que é o Top Clube. Fale aí um pouco, fale aí um pouco. O Top Clube, que é um empreendimento da construtora Concreta, aqui em Salvador, ali na região de Vila Canária. O apartamento decorado do Top Clube, ele foi feito por Sidney Quintela. E Sidney Quintela é um arquiteto famoso, não só no Brasil, como no exterior. Um nome forte no mercado. Que você conheceu, né, Luísa? O apartamento decorado. E assim, além disso, tem as marcas que trabalham com ele, as marcas que ele colocou ali dentro. Isso. Né? E assim, toda a especificação de materiais que o escritório dele está oferecendo, eu tive a oportunidade de ir lá e visitar o apartamento decorado, então todo o material especificado é um material de qualidade. A construtora não contratou ele à toa, a construtora contratou porque ele tem um know-how. Então, assim, todo mundo fica... Eu faço tratamento estético ali, aqui e acolá. Por que ninguém fala dos profissionais, dos arquitetos e decoradores que fazem esse trabalho? Tem muita gente boa, fazendo muita coisa bacana, entendeu? E você está comprando, porque assim, a construtora está lhe oferecendo um produto de grife quando ela procura um profissional como esse. E tem exatamente um profissional. Isso, um profissional de renome nacional e internacional. Então, internacional, tem escritório fora do Brasil, ele, inclusive. O que eles estão querendo? Eles estão querendo lhe oferecer, né, um produto de qualidade quando ele procura um profissional desse gabarito. Outra coisa que vai embutido no valor do apartamento, que é o valor real, é a execução do apartamento decorado. Porque o decorado, na verdade, é igual ao teste do carro do test drive, que você vai pegar lá e vai testar, né? Então, a construtora, quando ela executa, ela constrói o apartamento decorado... Que não é barato, diga-se de passagem, né, Luísa? Que não é barato. É proporcionar para o comprador uma experiência imersiva, né? Você vai entrar no ambiente. Então, assim, não é só para você olhar que é bonito, mas para você olhar que é possível você decorar, colocar todo aquele mobiliário e mostrar a você que não é pequeno, que sobre as circulações, você consegue decorar, você consegue colocar todo aquele mobiliário. Por quê? Porque o produto, ele está dentro das normas técnicas, né? E vai dar para você fazer toda a ambientação da sua casa e você morar e ter conforto e você ver se cabe sua família, né? É 2 quartos, um quarto dá, 2 quartos não dá, enfim. Então, tem a questão do decorado presencial e tem o virtual. Outro dia mesmo eu cheguei no shopping e estava lá. Uma planta plotada no chão e tinha lá os óculos virtuais para você fazer como é que se diz? A visita, né? A visita virtual, mas não é diferente. Eu fiz, gente. Não,
Inclusive, Não é? tem construtoras como a MRV, Atena. A MRV mesmo, você coloca óculos, você até escolhe o que é que você, qual a decoração que você quer fazer, entendeu? Se é clean, qual o tipo de decoração que você quer colocar, tudo isso. Exatamente. Então, isso tudo, né, está embutido também no valor. E, por final, a construção propriamente dita do projeto, né? Então, eles vão lá e vão construir e tal. Então, eles vão olhar lá se a forma de construção, para que a forma para que seja econômico, para que não haja desperdício, enfim. E para que, no final, tudo isso que a construtora tem outras coisas, outros itens, viu, gente? Marketing, uma série de coisas. É porque é muito longo a lista de coisas que está embutido no custo real, que, exatamente, a gente vai ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Então, Aí, esse Rodrigo é o falou aqui ponto. sobre imóveis no metaverso. Rodrigo está falando aqui. Sim, 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 sim. É o início, começou Metaverso, no decorado virtual e já está chegando no metaverso, né? Teve que até já é uma uma palestra essa realidade aí semana. do pessoal. O metaverso já está vendendo terrenos no metaverso, casas no metaverso, para quem não sabe. Exatamente. Vamos chegar lá. Também é um ativo imobiliário, né? Também é Isso. um investimento, porque o metaverso é uma realidade. O metaverso é a forma nova que a gente vai utilizar na internet. Então, também vai chegar nesse mercado, tá? Bom, então tudo isso que a gente falou é o que compõe o custo real, né? Que é a hora que você recebe ali as chaves e tal, constitui o condomínio e tal, e os condôminos, cada um adquire sua unidade e vai lá. A partir daí é que começa você, que comprou a unidade, começar a aprimorá-lo para que ele cresça em valor de mercado. Porque, na verdade, esse é um bem durável, rentável. É um bem que, cada vez que você melhora, ele só aumenta o valor de mercado, ele só vai aumentando o valor. Valoriza, Tá? verdade. Então, esse termo valor agregado a gente usa justamente para descrever o aprimoramento do produto, seja ele que produto for. No caso, nós estamos falando de um imóvel, né? Bom, antes de você fazer o aprimoramento, o certo é você fazer, quem comprar, uma avaliação do produto base, daquele produto que você recebeu, tá? Como é que você faz essa avaliação? Nesse momento, gente, é muito importante você contratar um profissional de decoração, um Isso, profissional de com certeza. interiores. Sabe por As quê? pessoas... Fale, pode falar. Sabe por quê? Porque, assim, ele é um produto de investimento. Assim como, quando você entra na Bolsa de Valores, você precisa de um consultor imobiliário para lhe dizer aonde você vai investir, o que você... A mesma coisa quando você vai aprimorar a sua unidade. É a importância de você contratar profissionais nos dados momentos corretos para que você não invista corretamente nos produtos que vai valorizar a sua unidade. Isso. As pessoas Então, têm que entender, né, Luísa, que isso é um investimento. Você contratar um bom profissional para fazer o projeto, um bom design de interiores, é um investimento. Não tem que pensar que isso é um custo, né? Porque lá na frente seu imóvel vai valer muito mais, justamente porque você fez esse trabalho de planejamento, quando a pessoa quando entra no mercado de investimento, não contrata um consultor financeiro para poder Isso, dizer onde vai investir, é a mesma coisa. Você tem que justamente. contratar um consultor que vai lhe dizer o que você vai comprar que vai valorizar. Porque quem faz isso somos nós decoradores, nós designers interiores que fazemos isso, tá? Vocês aqui vão Então, indicar os melhores pisos, exatamente. revestimentos, se já não vier, né, com piso, revestimento. Exatamente. Isso, então assim, você contratar um profissional, né, que vai fazer essa avaliação básica, né? Por que fazer essa avaliação? Porque tem alguns imóveis que já vêm completo, com revestimentos de piso, parede e teto. Sandra mesmo, esse que ela falou, Eu falei fala um pouquinho aí, Sandra. O Top Clube que eu falei há pouco, como eu disse, é um empreendimento da construtora Concreta aqui em Salvador, que ele já tem 2 quartos, suíte e varanda, e ele vem com piso laminado na sala e nos quartos e piso cerâmico nas áreas molhadas. Quais são as áreas molhadas? Varanda,
banheiros, cozinha e área de serviço. Então, é só entrar. Fez o projeto da parte de marcenaria, mobiliário e entra no empreendimento. Ele já é entregue assim. Então, o valor real dele, né, já é um valor muito mais alto. Exatamente, porque assim, o que acontece? Quando as pessoas recebem um apartamento, as pessoas querem sair quebrando tudo. Ora, se você tiver um profissional que vai lhe orientar, por exemplo, esse que você está começando dizendo que a gente está falando bastante, que é o Top Club, o que acontece com ele? Pô, se você pega a especificação de materiais, você vai olhar lá os materiais empregados. Então, você vai ver o profissional. Nós somos conhecedores, somos especificadores, a gente sabe quais são os melhores materiais do mercado. Então, quando você recebe a unidade, você recebe uma especificação de tudo que está ali, tudo que você recebeu, né? Porque outra coisa muito importante, gente, quando você recebe um imóvel, você recebe com garantia. Tem uma garantia de 5 a 6 anos. Exatamente, 5 anos. Então, e também assim, recebe, né, Luiz, o material descritivo, tudo que está ali. Exatamente. Exatamente. Então, você pega aquele material descritivo, você dá ao profissional que está ali acompanhando, um profissional de decoração ou arquitetura, e em cima daquilo, você, junto com o seu profissional, vocês vão avaliar aqueles materiais que podem ser mantidos e os materiais que podem ser trocados. Porque, assim, quando você recebe a chave, é um gasto muito grande. E, muitas vezes, as pessoas não têm verba para aprimorá-lo, para decorar, né? Então, assim, é importante porque o profissional, ele vai fazer para você, nesse momento, uma coisa que chama EVF, Estudo de Viabilidade Financeira. Ora, você tem um sonho e o profissional, ele vai te ajudar a você planilhar aquilo para que seu sonho saia do papel. Então, não fique achando que você contratar um profissional, eu estou gastando. Não, você não está gastando, você está investindo. Você está contratando um consultor de investimento, porque nós, enquanto especificadores, nesse caso, nós somos, sim, né, consultores de investimento. Olha, você pode comprar isso que é bom, você pode comprar isso que vai melhorar, sabe? Você pode comprar seu imóvel. Isso mesmo, produto de qualidade. Isso mesmo, isso falou. Exatamente. Então, junto com os profissionais, é que vai lhe dizer quais são os produtos que você pode aplicar. Lembrando sempre que de qualidade, durabilidade, sem esquecer da estética, né? Então, tudo isso é importante na hora. E também não esquecer, você dividir com o profissional o valor que você tem disponível para o investimento. Porque o que é esse estudo de viabilidade financeira? É você dizer o que você quer, dizer quanto você tem para gastar e o profissional, ele vai lhe apresentar materiais, ele vai lhe apresentar tudo que estiver disponível no mercado para caber dentro do seu orçamento. Para que você realmente consiga executar tudo. Porque as pessoas ficam, eu vou fazer aos poucos. Você pode até fazer aos poucos, mas é importante que você tenha um projeto para você fazer uma programação desse investimento, para você não ficar morando a vida inteira e só conseguir trocar o piso da sala, e no dia que você precisa vender, você só trocou o piso da sala, agregou pouquíssimo valor, você não vai acrescentar, e você vê seu vizinho duplicando, triplicando o valor do imóvel, você acha que porque você botou um porcelanato bonito, marmorizado, polido, você vai vender pelo preço só porque você fez aquele item. Não. Se você não conseguir, exatamente, se você não conseguir colocar mais valores, porque assim, o preço vai aumentando à medida que você vai colocando, investindo. Se você investe só num item, você não vai ter o valor que você espera, né? Então, é importante, muito importante, essa questão do profissional estar junto também, tá? Bom, agora a gente vai falar também, vou falar aqui também sobre materiais e dicas para esse aprimoramento, tá? Bom, com relação a materiais, como a gente tinha falado anteriormente, os materiais que você pode utilizar para piso, os de sempre, né? Porcelanato, pedras naturais não utiliza muito hoje, né? O porcelanato, porque todo mundo, porque como tem vários tipos de porcelanato, exatamente. Tem os polidos, tem os cimentícios. Então, assim, hoje é a menina dos olhos. Todo mundo quer botar porcelanato, quer botar porcelanato. A maioria das pessoas, quando falam porcelanato, é por causa do brilho, viu?
Não é por causa do É material. verdade, Luísa. Não é por causa do Aí as pessoas material. às vezes recebem, como o Top Clube, a pessoa recebe com piso laminado na sala e nos quartos. Outro dia eu vi um cliente, eu acho que eu vou trocar tudo e botar porcelanato. Vê, vê. Aí a gente faz aquele parênteses que a gente estava conversando naquele dia, né? Você tem uma área mínima, aí você recebe num laminado, gasta para trocar o laminado, bota um porcelanato, e aí você bota mesa, cadeira, rack, mesa de centro, Isso. sofá, tapete, e aí sobra um pedacinho de nada do Ninguém piso quase só vai ver seu varrendo. porcelanato. Você vai gastar um dinheiro alto, sem necessidade, e o pessoal quase não vai ver o seu porcelanato, né? Exatamente isso. Quer dizer, você recebe, no caso do Top Clube mesmo, o laminado é um Duratex. É uma excelente marca. Não é publi não, viu, gente? Vocês que estão assistindo, não é publi não. Mas é o piso que está lá no apartamento, é esse. Então, assim, é um laminado amadeirado da Duratex. Se você fizer a manutenção preventiva dele, ele dura bastante tempo. É aquela coisa, gente. Os materiais que vêm compondo o apartamento, quando você recebe, no caso desse que vem completo, tem toda aquela especificação de materiais e você tem que seguir o que o fabricante fala. Você tem que procurar entender qual é aquele material. Por isso que você precisa de um profissional de decoração, porque ele vai chegar lá e vai dizer, isso aqui é um laminado, você cuida assim, assim, você usa esse tipo de produto. Então, ele vai lhe orientar também, entendeu? Como você vai manter aquilo, para quê? Para que aquilo não venha aparecer tão rapidamente. E você possa manter aquilo muito tempo até você se capitalizar novamente e fazer uma troca por um piso. Mas assim, no primeiro momento, não há necessidade. Porque no quarto, você bota a cama, bota o armário e sobra uma faixa de 60 centímetros. Só área de circulação. Só área de circulação, né? E de Aí abrir. você gasta. Exatamente. Aí você vai compra um porcelanato. Você vai comprar um porcelanato super caro. Só de piso você gasta R$2.000, mais ou menos. Só que não é só o piso. Tem o piso, tem o profissional que vai remover o outro para você assentar o novo, né? E não se engane, gente. Toda vez que você quebrar o piso, você vai ter que pintar as paredes. Então, assim, é um gasto muito grande. Então, por isso a importância de você ter um profissional de decoração ou arquitetura. Porque ele vai lhe orientar o que você vai fazer. Você vai dizer, eu tenho esse dinheiro, eu quero isso, e ele vai lhe orientar de forma que está tudo ali naquele estudo de viabilidade financeira. Tá? Então é importantíssimo isso. No caso das paredes, diga. Rapidinho. Outra coisa importante que você falou sobre o valor real é que muitos empreendimentos, inclusive do programa Casa Verde e Amarela, além de serem entregues com piso cerâmico, como a gente já falou, piso laminado, as áreas comuns, tem muitos empreendimentos que são entregues mobiliados e equipados. Por exemplo, esse que a gente acabou de falar, o Top Clube, é um exemplo disso, que ele tem piscina, academia, salão de festas, brinquedoteca, parque infantil, área gourmet, tudo entregue mobiliado, né? Exatamente. E lembrando, gente, que as áreas comuns, cada condômino, ele é proprietário da fração daquele espaço. Então, assim como você vai receber todo decoradinho, não vai precisar agregar valor de colocar ali, né, no primeiro momento, que como você vai receber mobiliário, decorado e tudo mais, mas você tem sim uma obrigação, que é o quê? A manutenção. A manutenção também faz parte da lista dos valores agregados, porque você tem que cuidar. O cuidado também faz parte disso. Então, você tem que cuidar das áreas comuns. Não pode você destruir, levar um parente que vai destruir, deixar seu filho destruir, deixar seu pet destruir. Não pode. Porque isso também diz a respeito do valor do imóvel. Chega uma pessoa para comprar, um imóvel já está mais usado, aí chega lá, o apartamento lindo. Quando chega nas áreas comuns, toda detonada, a pessoa fica... Poxa, o apartamento é mais... imóvel daí. Já desvaloriza o imóvel. Já desvaloriza o imóvel. Então, assim, é outra coisa que a pessoa tem que ficar atento. A manutenção. Além de você colocar coisas para aprimorar a sua unidade e também fazer manutenção na sua unidade e nas áreas comuns, tá?
Isso tudo é muito importante, a pessoa não pode esquecer disso, tá? Com relação às paredes, né? Voltando a falar dessas coisas de materiais para agregar, hoje o que é que usa? Aqui já é mais umas dicas, assim, né? As pinturas orgânicas, né? Que veio forte no último ano, 2020, 2021, as pessoas, a pintura orgânica, depois vocês estão pesquisando aí na internet, grafismos, e o bom e velho papel de parede. Eu meio que aposentei o papel de parede porque né? Apesar de todo ano terem novos e uma série de padronagem e tudo mais, Luísa, dei uma aposentada no papel de parede. E hoje você pode usar. E assim, tem vários recursos que você pode usar com a tinta, né? Não é só, vou pintar uma parede de cor forte. Não, gente. Hoje tem aquele grafismo, você pinta só metade da parede, você pinta uma faixa, você desenha portais, você desenha floral, você desenha formas orgânicas. Tudo isso ajuda você a decorar e melhorar a sua unidade, gastando o mínimo possível, né? Com relação ao forro, né? 10 entre 10 vem com forro de gesso, 10 entre 10 é o forro de gesso de placa, não cartonado, né? Porque é mais barato e tudo mais. Tem também a questão agora, gente, que está usando muito, é o forro vinílico. Não é aquele de régua que o povo usa em casas populares, não, viu, gente? Tem um tipo de revestimento agora vinílico, porque nós estamos vivendo agora uma tendência, né? Uma tendência na decoração, que é a utilização da madeira em piso, parede e teto. Sim, tá? É verdade. Então, isso é uma tendência agora, né? É uma tendência. Madeira, piso, parede e teto. Então, tem a questão dos revestimentos de teto vinílicos, né? Porque botar MDF no teto, né? Pesado e tal, colado, não tá calma nessa hora. Então, tem materiais novos, materiais mais leves, mais usuais, e o vinílico vem aí forte também, tá? Bom, dicas. Se você recebeu sua unidade sem piso, aí você vai poder escolher todos aqueles pisos e tal, que a gente falou aí em cima, né? Sempre junto com o seu profissional, discutindo qual é o melhor dentro do estilo que você quer fazer, tá? Se você recebeu com piso, mas ainda assim você quer fazer uma troca, você tem que avaliar o que a gente falou anteriormente. A retirada disso tem um custo, porque você tem que demolir, depois você tem que remover o entulho, você tem que refazer contrapiso, instalar um novo piso, e rodapé, pintar a parede toda de novo, e tudo isso tem um custo. Ah, mas eu posso fazer piso sobre piso? Pode. Lembrando duas coisas. Primeiro, o piso sobre piso. Se você fazer piso sobre piso usando porcelanato, o porcelanato, ele tem espessuras que variam de 6 milímetros a 10 milímetros, né? Imagine você chegar, tá o piso lá, com as soleiras que marcam a entrada da casa e as áreas molhadas, por exemplo, sempre tem soleiras para os banheiros, para as cozinhas e entrada. Para os quartos, às vezes não. Às vezes a construtora bota o piso direto mesmo e até não está muito usando soleira mesmo, não. Quando você quer fazer uma mudança de piso, existem agora os filetes, né? Uns filetes metálicos que você faz a mudança de piso para você não ter que usar soleira entre os ambientes, fica uma coisa mais agradável. Mas, se você inventar de colocar um piso sobre piso e tiver áreas que tiver soleiras, você vai ter um pequeno problema ali, que você vai ficar com essa diferença de nível. Como é que você resolve isso? Né? Então, mais uma vez, você vai precisar do profissional lá. Tem soluções? Algumas, mas os profissionais estão capacitados para fazer isso. É por isso que eu digo, não ache que o pedreiro vai fazer, que o mestre de obra vai fazer, porque é difícil. Você precisa de soluções para fazer aquilo. Então, assim, nesses casos, exatamente. Nesses casos, eu indico muitas vezes as pessoas usarem o piso vinílico. Tem ele em réguas, tá? Ou ele em quadrados, né? Os em réguas geralmente são amadeirados, mas a pessoa, mas eu não quero amadeirado. Tem outras padronagens marmorizadas. Esqueci agora. A Target lançou alguns que são amadeirados, né? Ou que são marmorizados, tem alguns imitando cimentício. É uma opção, mas não tem aquele brilho, não tem aquela coisa, entendeu? Então, muitas vezes,
é mais viável realmente você retirar e colocar um piso novo. Mas sempre vale a avaliação junto com o profissional para ver se vai caber dentro da sua planilha, dentro do seu EVF. Isso é muito importante, tá? Demais. Na parede da gente... Isso é importante demais. Sim, sim, porque assim, o sonho frustrado, porque quando a pessoa compra e ela acha que ela vai, sabe? Eu vou gastar, eu vou reformar, vou fazer, e tem a frustração, isso é uma coisa horrível. Aí você fica achando, aí você bota tudo num saco só e fica achando que nada presta. Fiz uma péssima compra, comprei uma parte. Não, Não você é não verdade. fez uma péssima compra. Você simplesmente não planejou, você simplesmente você não é a pessoa técnica que pode resolver aquilo. Então, eu fico batendo na tela. O profissional é importante, sim, você contratar um profissional que ele, junto com você, vai tomar as decisões, vai fazer você pode fazer o planejamento, fazer um EVF e dá tudo certo. Você vai conseguir fazer tudo, inclusive botar a cortina. Pois é. E a iluminação mesmo, né, Luísa? Que é importante, a iluminação valoriza muito o imóvel, né? Isso, eu vou chegar lá. Com relação às paredes, a gente já falou dessa coisa decorativa, tem também a questão do adesivo, tem o papel de parede, e no teto, né? Falando sobre o teto, porque assim, a gente falou, as pessoas, 10 entre 10 apartamentos vêm com fogo. Aí todo mundo quer fazer a iluminação cênica. Claro, gente, aquela iluminação cênica, né, o projeto luminotécnico, também dá aquele up no imóvel. Então, assim, as pessoas querem... Aquele tempo de você sair fazendo furo, rasgo, botando, né? Passou, viu, gente? Passou. A gente está vivendo agora a tendência, o uso dos perfis de LED, que é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o perfil de LED você pode fazer embutido ou de sobrepor. Olha que bacana poder fazer de sobrepor. Você vai retirar as luminárias que você recebeu, quer dizer, não vem, né? Só vê o fio. Você não vai precisar cortar seu gesso. E você vai poder instalar os perfis e os plafons, as luminárias de sobrepor, porque isso está até forte, é uma tendência forte, porque uma das coisas que está usando muito é o trilho eletrificado, com os spots que você corre, que é da iluminação do estilo industrial, né? Então, que fica muito bonito, inclusive, né? Exato. Você não vai mais precisar sair furando o seu forro, quebrando, vai embutir. Por dois motivos. Primeiro, o forro de gesso, em placa, ele é sustentado por arames, né? Tirantes. Toda vez que você fura, pode acontecer que você tenha que cortar um daqueles arames. À medida que você vai cortando muitos arames, você vai quebrando a estanqueidade daquele forro e a maioria das vezes você chega, eu não sei o que aconteceu, meu forro está rachado. Está rachado porque cortou um arame que sustentava uma parte importante e física, né, minha gente, o forro não aguenta, então ele começa a trincar, aquela coisa toda, né? Não tem muito pra onde correr. E o de sobrepor é lindo, gente. Você não vai mais precisar sair cortando forro, não vai mais correr o risco de cortar esses arames, você vai fazer sua iluminação de sobrepor e vai ser tudo lindo e maravilhoso. E agora, com esse uso desses perfis de LED, que você pode fazer vários desenhos, grafismo, você pode fazer várias coisas, vários movimentos. Então, isso é muito, muito, muito bacana de você usar. E, para completar, do valor agregado, do aprimoramento da unidade, a cereja do bolo é o quê? A marcenaria planejada. Né? Que todo mundo, você tem que fazer e acontecer. Bom, das plantas que eu venho conversando com o Sandra, você me mandou algumas, tem as plantas, a maioria das plantas agora, muitas estão vindo com a cozinha integrada à sala. Não é nem cozinha americana, né, Sandra? Isso, tem aquela cozinha aberta, meio cozinha que integrada. Aberta. Exatamente. Isso mesmo. Um exemplo, eu vou só dar um exemplo rapidinho. A gente tem um empreendimento da construtora Gráfico no Imbuí, que é o Gran Reserva Alto do Imbuí, que é justamente isso, a cozinha integrada, toda aberta, que é uma tendência já nos projetos. Exatamente. Aí você vai precisar mesmo de um profissional. E ele vai fazer para você. De qualidade, porque a sua visita chega, já vê sua cozinha, imagina. Exatamente. Né? E aí é que entra os móveis multiuso. Os móveis multiuso. Porque assim, num ambiente como esse, teve uma das plantas mesmo que você me mandou,
que o olho bateu, eu já pensei logo, aqui cabe um móvel assim, assim, que vai servir para a sala, que vai servir para a cozinha. Então, é um móvel multiuso, tá? Então, assim, e outra coisa, por a unidade ter medidas mínimas, é que realmente precisa de móveis planejados, gente. Porque só voltando lá, Bauhaus, móveis planejados foram feitos para unidades populares. Isso foi uma coisa que eu fiquei maravilhada quando estudei na faculdade. Por quê? Porque é uma necessidade real. Móveis planejados para grandes ambientes não é necessidade real, é uma necessidade projetada. Eu quero que seja assim. Mas como a área é mínima, como no caso dos apartamentos que você está vendendo, o móvel planejado é uma necessidade real. Porque você precisa fazer uma coisa para caber naquele espaço. Você tem que otimizar o espaço, né? Usá-lo de forma inteligente. Exatamente, tá? E uma coisa importante, gente, quando vocês forem fazer esses móveis, os acabamentos, tá? Os acabamentos, procurar acabamentos atemporais. Quais são os acabamentos atemporais? Amadeirados e acabamentos unicolor off-white, que é uma coisa que nunca vai sair de moda, tá? Então, a madeira, ela não sai de moda, a madeira, ela sempre está lá, a madeira sempre está presente, tá? Só muda a forma de usinagem, a forma de usar. Tem o ripado agora em alta. E ontem eu fui numa loja de planejados, cheguei lá, eles estão fazendo um ripado curvo, que é uma coisa linda de viver, tá? Então, assim... Tem muitas novidades e inovação sempre, né, Luiz? Sempre se atualizando. Isso. Você é um excelente profissional, você sabe disso. Isso, então, assim, isso, então, assim, os móveis multiusos com acabamentos atemporais, madeirados, unicolors off-white, tá? Procurar fazer puxadores usinados, nada de... Os usinados é ele feito no próprio IDF, tá, gente? Por quê? É uma coisa temporal. Não tem tendência, sabe? Não tá tem ali, é uma coisa que você... Exatamente, exatamente. Você vai ficar... teve aquele negócio de puxador gola, puxador gola, puxador gola, puxador gola. Anos 2005 até 2010, 12, puxador gola. Eu não aguentava mais. Bota puxador gola, eu não aguentava mais aqui. Puxador gola, puxador gola. Agora não, né? São os puxadores usinados, ou quando você faz eles passantes, né? A porta passa um pouco, enfim. Tem o fecho-toque, aquele que você toca e fecha para abrir, toca uma vez, ele fecha, toca de novo para abrir, aquela coisa toda, né? Por quê? Isso que a gente falou assim, é porque assim, é um assunto muito extenso, gente. Uma hora é muito pouco tempo para a gente falar sobre tudo. Então, assim, essas são as coisas que você utiliza para agregar valor à sua unidade, né? Porque quando você vender, o móvel planejado, ele vai ficar. Os móveis soltos, não. Raramente as pessoas compram. E quem quer vender com os móveis soltos. Mas todos esses outros materiais, todas essas outras coisas que a gente conversou, são coisas que agregam valor ao seu imóvel, porque se você precisar vender ou sua vida melhorar e você quiser passar aquilo adiante, ele tem um valor. Né? Então, tudo isso que a gente falou são materiais, são elementos que agregam valor à sua unidade, ao seu imóvel. E lembrando, mais uma vez, falando das áreas comuns. A maioria dos condomínios hoje são entregues com áreas comuns, com bastante equipamentos. Piscina, salão de jogos, salão de festas, sala de leitura, redário, enfim, uma série de outros equipamentos que vem totalmente decorado. Inclusive, aproveitando a deixa, as pessoas acham que porque são apartamentos do programa Casa Verde e Amarela, não são equipados, não tem piso. Não é verdade, gente. Eu vou citar aqui rapidinho alguns empreendimentos que eu vendo, que são do programa Casa Verde e Amarela, que tem piso cerâmico, piso laminado, que as áreas comuns são entregues mobiliadas e equipadas, entendeu? Por exemplo, eu tenho o Vogue Reserva Imperiale, que fica em Abrantes, que é da construtora gráfica. O empreendimento é lindo, ele é todo entregue no piso cerâmico. Além disso, as áreas comuns são todas mobiliadas, a gente tem academia, piscina, área gourmet, a gente tem parque infantil, tudo entregue, imobiliado, lindo, lindo mesmo, salão de festas, perfeito.
E é do programa Casa Verde e Amarela. Para as pessoas entenderem, Luísa, que não é porque é um imóvel que tem um valor um pouco menor que não tem qualidade, entendeu? Que já não tem um valor real ali. As pessoas precisam entender isso. Né? Além dele... Exatamente. Né? Porque quando a pessoa adquire o imóvel, ela bota mais valor na unidade dela. Só que a construtora, ela faz isso antes, quando ela entrega as áreas comuns toda decorada, toda mobiliada. Ela está ali agregando valor para entregar para o condômino, para como se diz, o comprador, um produto de qualidade. Então, assim, lembrar sempre, gente, que agregar valor é você também cuidar. Porque você não compra uma carta você não compra uma carta de crédito, você não faz um investimento e larga lá e não olha. Não. De vez em quando você liga para o seu consultor para saber como está a rentabilidade nesse que a pessoa faz. O imóvel também é um investimento. Então, assim, você tem que cuidar, você tem que olhar, você tem que dar manutenção preventiva, você tem que dar manutenção corretiva quando for necessário, para que você possa manter todas as áreas, toda a edificação, seja as áreas comuns ou a sua unidade, de forma que sempre o valor só vai ser acrescido. Porque você comprar e não fazer nada, você compra o carro, você tem que botar gasolina, vamos voltar ao outro bem durável que é o carro, né? Você bota gasolina, você troca jante, você manda fazer não sei o quê, você manda aspirar, justamente. Você faz um monte de coisa e a sua casa você não faz nada. Não pode, você tem que pintar de vez em quando, você tem que observar se está tendo alguma infiltração, você tem que observar se está tendo algum vazamento para o apartamento de baixo. De vez em quando, você tem que refazer o rejunte do banheiro. Você está achando que você vai comprar um apartamento que vai ficar 30 anos e não vai nem refazer o rejunte? Nada. E não faz nada? Não existe. Então, como todo investimento, você tem que cuidar. Bom, para encerrar, né, mas Sandra, quem comprar com Sandra, né, fechar algum negócio com Sandra, nos próximos 30 dias, eu vou estar dando de brinde uma consultoria para um ambiente da casa da pessoa. Né? Pessoal, então, aproveita aí, compra comigo seu imóvel, que a Luísa vai dar consultoria para um ambiente da casa aí, hein? Exatamente. Vou lá fazer. Ô, Neto, obrigada, viu? Vou lá fazer com você esse EBF, esse estudo de viabilidade financeira desse ambiente. A gente vai discutir um pouco o que a pessoa tem, o que a pessoa quer levar para o imóvel, o que a pessoa pretende fazer. E é isso, gente. Eu vou aproveitar, Luísa, rapidinho, e falar de alguns empreendimentos, como eu já disse, do programa Casa Verde e Amarela, que são empreendimentos que já vêm com valor real embutido muito bom. Que, por exemplo, eu vou citar aqui o Seleto, que é um lançamento da Sertenge, agora ali na região do Jardim das Margaridas, que ele vai ser entregue com as áreas comuns todas também mobiliadas e equipadas. Faz parte também do programa Casa Verde e Amarela. E ele vai ser entregue todo no piso cerâmico, a cozinha em L, uma cozinha diferenciada, inclusive, que é em L. Então, gente, isso é para vocês perceberem que não é porque um empreendimento que faz parte do programa Casa Verde e Amarela que não tem qualidade, entendeu? Que não tem um valor real já embutido ali. Para desmistificar isso, porque às vezes as pessoas pensam, porque é do programa Casa Verde e Amarela, não vai ter qualidade, vai ser entregue de qualquer forma. Não é verdade, gente, não é verdade. Vocês precisam conhecer os empreendimentos, conhecer as construtoras, e vocês vão ver que tem muito produto bom no mercado, que faz parte do programa Casa Verde e Amarela, tá certo? Como eu já citei aqui, o Vogue Reserva Imperiale da Gráfica, Seleto da Sertenge. Na região de Abrantes, eu tenho outro empreendimento, que é da Direcional, que é uma das maiores construtoras do Brasil, que é o Conquista Litoral Norte, que também ele entregue todo o piso cerâmico, áreas comuns entregues mobiliadas e equipadas. Eu tenho também, as pessoas falam assim muito, Tenda. Gente, a construtora Tenda, ela é uma construtora que ela preza muito pela questão da localização dos seus empreendimentos. Então, é um valor real ali, você já está com uma boa localização. A gente tem um empreendimento da Tenda aqui, próximo ao Imbuí, do outro lado do Imbuí, com elevador,
pertinho do metrô do Imbuí, pertinho dos principais shoppings de Salvador. Tudo isso é valor real, já está sendo agregado. Sustentável, né? Entendeu? Exatamente. Isso também faz parte da questão sustentável. Você está próximo, porque hoje os grandes centros, as pessoas estão tentando usar menos carro. Então, assim, se você mora perto do metrô, isso é uma coisa muito bacana, entendeu? Sensacional. E é como você falou, não é porque programa Casa Verde e Amarelo que você... eu não tenho dinheiro para contratar um decorador. Gente, na verdade, você está investindo quando você contrata um profissional da área para lhe ajudar a você aprimorar a sua unidade e ela, assim, aumentar o valor de mercado. Ela se valorizar, com certeza. Aqui, Olga colocou aqui, ó, porque já vi que esses empreendimentos que você está vendendo são de ótima qualidade, aí, o que eu acabei de falar, ó. Viu, pessoal? Além de você ter segurança, né? Porque é um condomínio fechado, segurança 24 horas. Você tem área de lazer para sua família. Exatamente. E outra coisa, gente, imóvel é um produto também. Então, assim, tem a lei do consumidor, porque você pode, se não entregar na data, se tiver algum problema, você é um produto como outro qualquer. E quem fabrica, quem constrói, no caso, né, no caso do nosso produto, são as construtoras, elas visam se entregar uma coisa de qualidade. E não importa se é um programa de Casa Verde e Amarela ou não, ele sempre procura entregar o melhor produto, tá? Porque como é que ele vai fidelizar o cliente? Porque tem gente que compra só para investir. Se você compra e a unidade não é entregue em bom estado, aquele cliente ele não vai comprar mais, ele vai querer vender aquela unidade e ele não vai mais querer ser seu cliente. Então, as construtoras também têm interesse em entregar um ótimo produto. Já foi aquele tempo que entregava, cheio de problema, todo mundo reclamando, ia para televisão e não sei o quê, e coisa e tal. Esse tempo acabou, gente. Por quê? Porque todo mundo hoje quer coisa de qualidade. A lei do consumidor existe, inclusive também para a compra de imóveis, porque é um produto. Com certeza. Então, assim, você não está desamparado. E as construtoras estão atentas também, né? E para fidelizar o cliente e também atento às leis que regem a questão do consumidor. Então, ficar tranquilo, pesquisar bem, procurar uma corretora como Sandra. Pode me procurar, Sandra Cristiane, corretora de imóveis, Ana Luísa Reis, design de interiores, né? Eu, inclusive, pessoal, vou deixar aqui o nosso contato. O meu Instagram é esse, @Sandra Cristiane, com Y76. E o de Luísa também. Luísa vai falar aí dela. Fala aí, Luísa, seu Instagram e seu telefone. Minhas redes sociais estão desativadas por enquanto, por uma questão pessoal, mas tem meu WhatsApp, tá? A Sandra depois vai disponibilizar aí. Eu tenho um portfólio, algumas pessoas estão interessadas nesse momento, eu estou trabalhando com esse portfólio, mas logo em breve nós vamos colocar nosso Instagram para funcionar. Sou eu e minha irmã Lélia, arquiteta, nós temos a Iner, Design e Arquitetura, que é a nossa empresa, nós fazemos projetos de arquitetura, decoração, paisagismo, nossa esteira de trabalho hoje é uma esteira de trabalho bem grande, assim, de produtos que nossa empresa, a Iner, oferece. Excelentes profissionais, Sandra. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. Todas as pessoas que participaram, muito obrigada. Isabela, Idelice, eu vi todo mundo, gente, aí. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu também vou agradecer a muita gente aí, ó. Rodrigo, Alice, Ana Karina, Olga, Ademildes, Aida, muita gente conhecida aí, Márcia, muita gente querida, Claudinha. Obrigada, pessoal. Vou passar rapidinho, Luísa, o seu WhatsApp, rapidinho. Pessoal, o WhatsApp de Ana Luísa é o DDD 71 99184 4199. Ana Luísa Reis, tá certo? E além disso, deixa eu falar aqui outra informação. Eu e Maria Alice, da Consult Margem, fizemos recentemente uma live sobre educação financeira e a compra do primeiro imóvel. Essa live está disponível na bio do meu Instagram e na bio da Consult Margem. E, além disso, eu estou disponibilizando gratuitamente também na minha bio um e-book sobre o programa Casa Verde e Amarela, tá certo? Então,
Tem várias informações disponíveis aí para vocês, bem interessantes, que vão ajudar vocês. E a Ana Luísa está disponível aí para fazer o projeto e deixar o seu apartamento lindo e super valorizado. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Um beijo grande a todo mundo que participou da nossa live. Tá. Obrigada muito, viu, Luísa? Beijão. Muito obrigada também, mesmo. tá. Foi maravilhoso. Você arrasou. Tá, tchau. Tá, tchau. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau.